o Casulo Comunicação, num novo espaço, num novo lugar, aqui no Instituto Singular em Fortaleza, aqui no Shopping Salinas, a convite da Nayane, psicóloga e técnica aqui, né, desse local maravilhoso que nos acolheu. E temos um convidado especial, que é o Dr. Carlos Henrique, advogado especialista no autismo, que veio hoje trazer uma palestra maravilhosa, né, Dr. Carlos, para nós, e nos deu a honra, a presença dele aqui nesse programa para trazer para você informações sobre o direito do indivíduo com autismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses direitos, são vastos, né, é um campo muito vasto. Lógico que a gente não vai conseguir falar todos os pontos aqui, mas os básicos, os princípios básicos para você ir de casa, acompanhar conosco e se informar e tirar aquela dúvida que está ali pertinente no dia a dia da casa. Vem aqui que hoje o Dr. Carlos vai falar conosco, né? Prazer, sou a Josi, né? Seja muito bem-vindo aqui em Fortaleza. Obrigado pelo convite. E nesse local, nesse espaço aqui que é o Casulo Comunicação. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, né, do Dr. Carlos, toda a formação dele. Ele é advogado formado pela Universidade Paulista. É paulista, gente, meu conterrâneo de terra, né? E pós-graduado em Administração de Negócios pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em Direito Público pela Universidade Salesiana, em Direito das Pessoas com Deficiência, lá pelo Instituto de Miami. Nossa, a gente tem alguém aqui ó, com formação internacional. Especialista em Direitos do Autista, palestrante, empresário, pai atípico e ativista social. Então, muito bem-vindo. E nós iniciamos já, Dr. Carlos, falando o que é o princípio do direito. Nós vamos falar de direitos aqui, né? O que seria um direito, uma pessoa ter direitos? Direito é o conceito fundamental da nossa sociedade, né? Ele está ligado diretamente a uma sociedade democrática e, em linhas gerais, né, eu poderia ficar falando também horas aqui sobre o que é o direito, né, o que se constitui de direito, mas fundamentalmente o direito é a garantia que o sistema legislativo dá ao cidadão que ele vai ser tratado como todas as pessoas, ou seja, onde ninguém está acima de ninguém. Tá? Ter direito significa você exercer a sua cidadania, né? Como pai, como eleitor, como objeto, né, de direitos e de obrigações. E hoje nós estamos falando aqui de um princípio, né, que é o direito do indivíduo com autismo, que tem suas peculiaridades no dia a dia, a gente sabe, né, tem comprometimentos, algumas situações que necessitam um olhar, né, mais peculiar. Então, para o autista, quais seriam essa situação do direito, qual lei que vem garantir isso para eles? O autista, ele tem hoje basicamente duas leis, né, que ampliaram o seu acesso ao sistema de saúde, ao sistema educacional, né? Essas duas leis, na verdade, sendo a principal delas a lei Berenice Piana, ambas essas leis elas são aderentes ao que a gente chama aos princípios constitucionais. Muito embora a lei Berenice Piana, ela dá o direito, por exemplo, do autista ser tratado com dignidade, com respeito na escola, junto ao sistema de saúde, a própria Constituição Federal, ela já dá esse direito ao cidadão, né? Então, quando a gente traz essa norma para o ambiente clínico, ou seja, para o autista, é uma maneira de ampliar ainda mais e de dar destaque para que o autista tenha todas as suas garantias preservadas pelo sistema legal. Tá? Eu costumo falar que a gente ouve muito dizer, né, que agora virou modismo falar de autismo, né?
que é a conversa do momento, quando na verdade é de uma tamanha peculiaridade. Sim, e que a gente precisa tanto tratar e abordar esse assunto para que as pessoas conheçam mais, tenham mais informações, até mesmo a respeito das leis, né? Que a gente sabe que às vezes nós recebemos um diagnóstico em casa, esse diagnóstico a gente vive um luto, e a família que recebe esse diagnóstico no primeiro momento, ela vive esse luto, e ela é garantida, ela é protegida por direitos que vai resguardá-la, né, diante do dia a dia da vida. Então a gente pode começar assim, falando um pouquinho desses direitos. Vamos abordar por campos, né, por ser muito amplo, um pouquinho, e os principais direitos na questão da saúde para o autismo. Quando você fala de período de luto, né, eu entendo assim, na própria pele isso, né? Né, como você ressaltou, eu sou pai atípico, né? Eu tenho 2 filhos autistas, eu tenho uma filha já bem mais velha que trabalha comigo, né, inclusive, e tenho um menininho que agora esse mês de maio de 2024 ele completa 9 anos. Então eu senti esse período, eu particularmente não gosto muito, sabe, de chamar período de luto, né? Eu acho que é um termo triste. Um termo triste, né? Ele traz assim um certo peso, né? Então eu não gosto muito de tratar dessa maneira. Eu prefiro chamar ali, é um momento de transição, é um momento de surpresa, né? Que todas as famílias, né, que tem um integrante, uma criança, né, diagnosticada, ela fica surpresa, até porque é um mundo novo e que ao longo aí da nossa história sempre ela trazia muito preconceito, né? Tinha um certo estereótipo assim, né, de uma pessoa problemática, né? Uma pessoa cheia de muito antissocial, né? Então eu não gosto muito desse termo luto, né? Então hoje quando eu olho para os meus filhos, né, autistas, né, na verdade eu sou aprendiz deles, né? Eu sou um mero aprendiz do amor mesmo que eu tenho por eles, né? Bom, enfim. Até complementando nessa fala com relação a esse período, né, de luto, né, que a gente está falando aqui, porque a gente que aborda na área clínica ali as famílias e vê ela num processo tão doloroso, né, tão assim dificultoso às vezes até da aceitação por parte de muitos, como muitos também que a gente vê que aceita aquela situação de uma forma muito legal e nos ensina muita coisa. Eu lido com autista na área clínica, na área escolar, e eu tenho verdadeira admiração por aquele cérebro em aprendizagem, né? A gente olha e se surpreende cada dia com as possibilidades tão grandiosas que eles nos trazem de olhar o mundo de uma forma diferente, Então, é uma colocação que nos traz só aquela dor, né? Sentimento de dor, de uma perda do filho ideal, quando muitas mães, né, pensam naquele filho ideal, quando na verdade o real é tão melhor. Eu falo muito pro meu filho isso, sabe? Eu falo que, olha, filho, o pai sempre quis ter um filho igualzinho você, exatamente como você é, desse jeitinho que você é. E ele fica todo feliz com isso, até porque é verdade, né? Então, assim, quando meu filho teve diagnóstico, eu não passei, né? Eu com a minha esposa, nós não passamos por um momento, né? Um período de luto, foi um período de surpresa. Sim. Tá? É assim, eu acho que nos últimos 3, 4 anos nós evoluímos assim significativamente em termos desses direitos, né? Mas na verdade o que eu sempre costumo ressaltar, que mais do que ter direitos em si, eu tenho direito a ser tratado com dignidade perante o plano de saúde, ok. Mas mais importante do que isso é você ter a consciência que você precisa exercer os direitos. Um direito que não é exercido, ele é um direito vago, ele é um direito nulo, ele é um direito em branco, né? Então veja só que coisa interessante. Hoje está sedimentada, inclusive em termos de jurisprudência, né? Inclusive pelas normas inclusive
pelas resoluções da ANS, que as terapias, né, as intervenções às quais os autistas são submetidos, elas não podem ter limitação. Ou seja, cerca de até uns 2 ou 3 anos atrás, era muito comum você começar a ser atendida o seu filho, ele começar a ser atendido pelo plano de saúde, e aí quando você estava lá já na 20ª sessão, você recebia uma comunicação do seu plano de saúde, falando, não, encerrou, você não pode ter mais sessões esse ano. Então, isso felizmente, né, houve uma evolução em cima disso, e hoje assim, já não existe mais essa limitação, embora principalmente algumas operadoras elas insistem em colocar uma limitação temporal. Então cada sessão tem que durar não mais do que meia hora. O que na prática a gente sabe que, inclusive por questões terapêuticas, meia hora não é nada, não serve para nada. Né? Então ter esse direito, né, de ter um tratamento de alta qualidade, né, onde a criança possa realmente desenvolver o potencial, passa pelo reconhecimento dos pais e da própria operadora que meia hora não vai adiantar. Tem uma qualidade. Não tem qualidade. Ali, né? Não tem qualidade. Porque a abordagem, né? Até você fazer essa abordagem com a criança ou adolescente, ou adulto, que seja, né? Então, realmente, isso dá qualidade àquilo que a criança vai receber, o tratamento que ela vai ser oferecido para ela. E com o profissional também, né? Sim. Porque o profissional também se limita quando há um tempo, né? Não, é muito frustrante para o profissional. Né? Em meia hora, 20 minutos, né, o profissional ele não consegue sequer quebrar algumas barreiras ali para se aproximar daquela criança, né? Para começar a interagir de uma maneira mais eficiente. Exatamente. Isso seria o principal da saúde, né? O direito. Não, assim, existe. Veja, insisto, né? É muita coisa, né? A gente não consegue reduzir isso a uma hora só, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso são pontos importantes, né? A questão das intervenções multidisciplinares, né? Eu acho que isso também é importante. Não adianta você ter um atendimento de um fonoaudiólogo aqui, de um terapeuta ocupacional aqui num outro local, de uma psicomotricidade em outro local, se todo mundo não está se falando, né? Então, o que acontece? Se esses profissionais também não estiverem conscientes que o trabalho deles, inclusive em termos jurídicos mesmo, né? Ele tem que ser uma conversa onde todo mundo esteja falando a mesma língua, aquelas terapias não vão ter o mesmo efeito positivo que poderiam ter. Geralmente vem lá, né? O neuropediatra que já faz indicação, o neurologista, de uma equipe multi. Exatamente. Então, multi, ela tem que estar afinada essa equipe. Sim, uma equipe, né? Sim, tratando de um indivíduo complexo. Exatamente. Para se desenvolver. Exatamente. Agora, há pouco tempo, acho que há um mês e pouquinho atrás, inclusive a própria musicoterapia, né, que entrou no hall lá da ANS, e que agora o plano de saúde, por exemplo, ele tem a obrigação de fornecer essa terapia, né? Isso é algo que já está pacificado. Inclusive, né, e é até bom que as pessoas saibam disso, né, que toda vez que o médico assistente, o médico, né, ele fizer uma prescrição e o plano de saúde ele não tiver o profissional habilitado, o profissional capacitado para fornecer aquela terapia, né, o segurado ele pode procurar na rede privada, de maneira que o plano de saúde seja obrigado a promover o reembolso integral daquelas terapias, né?
Ou seja, embora a regra para o plano de saúde seja ser atendido pela rede credenciada, se aquela especialidade, musicoterapia, no caso meu também, a minha especialidade ela ainda não está regulamentada, né? A ponto do plano de saúde fazer essa inserção, né? Exatamente. E a gente é feito reembolso à família. Eu já tenho casos que eu atendo, né, dentro do consultório, que a família tem um reembolso. Exatamente. Isso é um direito, gente. Vocês estão tratando de um direito. Vão atrás do profissional que precisa do seu filho, que você tem o direito de ser instituído, né? Existe um brocado jurídico, né, que a gente fala, existe um ditado, né, jurídico que diz o seguinte, que aquele que não busca os seus direitos, ele não é digno de sequer receber tais direitos. E outra, o direito não socorre os que dormem. Tá? Uma boa fala. E vamos lá então, assim, um pouquinho dos princípios na questão da educação, né? Desses direitos da educação, o que mudou, assim, aquilo que é mais importante hoje? Bom, existe um aspecto global que é a inclusão, né, das crianças dentro de uma sala de aula, né? Ou seja, a gente tinha aí há 10, 20 anos atrás, onde as pessoas, as crianças com necessidades especiais, elas eram totalmente alijadas, né, da educação regular, o que hoje, né, já não se coaduna mais com a realidade que é necessária para que aquela criança atinja o seu potencial máximo. Eu acredito que a gente já ultrapassou isso, graças a Deus, né? Eu espero, né? Você está falando não é bem assim não, infelizmente não é assim. Eu tenho fé, eu acredito que em breve, né, nós poderemos falar que isso é coisa do passado, mas ainda não é. Basta você ver que a gente tem a situação dos ATs, né, os acompanhantes terapêuticos, né? O AT é um profissional especializado, né, com formação específica e que, havendo a necessidade comprovada no laudo médico, a escola deve fornecer esse profissional para acompanhar a criança em sala de aula. Não substitui, né, esse profissional é um profissional de saúde e não substitui o professor, né? São missões diferentes. Né? Exatamente. O professor, exatamente. O conhecimento e a criança ali que necessita. Mas você veja que, embora seja direito absoluto, inquestionável, nós encontramos ainda algumas escolas resistentes, né, em receber esse AT nas suas instalações, sobre as mais diversas desculpas, né? Que não precisa, que vai precisar entrar com uma medida judicial, alguma coisa assim, né? Isso eu considero um dano muito grande para a criança, um dano social muito grande, faz com que aquela criança ela perca uma oportunidade de se desenvolver, de desenvolver uma série de habilidades, inclusive habilidades sociais, né? E detalhe, as outras crianças também perdem, porque perdem a oportunidade de conviver com o diferente. Com certeza. Com certeza, de ter um aprendizado ali muito gratificante. Exatamente. Então isso é um direito, e isso tem que ser uma criança ou alguém, um adulto, um adolescente laudado, né? A lei ela garante para aqueles que têm laudo, né? Assim, sendo tecnicamente rigoroso, isso é para aquelas pessoas com necessidade comprovada, né? Que normalmente é comprovada pelo laudo. Direito junto ao INSS, teve algumas mudanças com relação a isso também, né? Você sabe o que acontece? Ainda hoje a gente estava conversando de uma mãe que ela pontuou a dificuldade em aposentar o filho, né? Há uma confusão assim, muito grande sobre isso, né? Veja, quem se aposenta, né, pelo INSS é quem contribuiu ao longo dos anos para o INSS, para que lá na frente ela pudesse então receber aquele valor de volta, né, sob determinadas circunstâncias.
Só que, na verdade, o que as pessoas acabam confundindo é com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é instituído pelo LOAS, né, que é uma lei, né, que instituiu esse benefício. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero aposentar o meu filho autista, e o meu filho autista ele foi aposentado. Não, o que acontece é que o seu filho, ele pode se candidatar, ele pode pleitear esse benefício junto ao INSS, que é equivalente aí a um salário mínimo, tá? E que é reservado para os autistas, né? Para os idosos em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, é importante que se diga o seguinte, esse direito de receber o BPC, né, que algumas pessoas falam que é receber o LOAS, né, mas esse direito, ele não se adquire mediante o diagnóstico. Tem critérios. Existem critérios, e um deles é a renda familiar, né, que tem que ser avaliada junto aos profissionais, junto à perícia do próprio INSS. Então, isso é muito bom a gente esclarecer para as famílias, né? Porque às vezes a pessoa acha que somente por ter, né? E não se enquadrar nos critérios, acha que está sendo negado um direito. Exatamente. Quando, na verdade, existe uma lei, existe um direito, mas ele tem critérios para você. Exatamente, isso é muito comum. E aí a pessoa, ela às vezes ela fica chateada, ela se sente injustiçada, né? Ela fala, puxa vida, eu sou autista, eu tenho um filho autista, então eu tenho o direito de receber esse benefício. Não é bem assim. Esse é um dos critérios, mas também depende da renda familiar. Tá? É 1/4 do salário mínimo de renda per capita. Tá? E com relação aos impostos, também tem isenção de alguns impostos, né? É interessante o que você está falando, até porque agora a gente está em época de imposto de renda, né? Também existe uma certa confusão com relação a isso, que ter um dependente autista, não traz nenhum benefício, não traz nenhuma isenção em termos de imposto de renda, por exemplo, tá? Exceto aquelas situações já tradicionais e que já são instituídas pela Receita Federal, ou seja, lá o limite por dedução, os gastos médicos, né, os dados com vai entrar tudo na família, né? Exatamente, mas simplesmente por ser autista, isso não tem nenhum benefício no imposto de renda. Por outro lado, por ser autista e, portanto, né, uma pessoa com necessidades específicas, é possível obter a isenção de ICMS para a aquisição de automóveis. Tá? Algumas cidades, elas dão inclusive um desconto em termos de IPTU. Tá? Para as famílias em situação de vulnerabilidade social, também é fornecido um desconto, se não me falha a memória, eu não me recordo agora, de até 75% na conta de energia elétrica. Tá? Isso também, tudo com critérios, né? Tudo com critério. A gente deixa muito, né, claro, porque às vezes eu acho que simplesmente pelo fato de ter o autismo, né? E já tem esse direito aí. Outro ponto importante também para a gente retomar aqui é com relação à parte do mercado de trabalho, que a gente teve, né, alterações, né, com relação a essa lei aí, que teve algumas garantias e proteções, né? A gente tem uma situação bem bacana, que assim, as empresas, né, com mais de 100 funcionários, elas têm que necessariamente designar um número de vagas para as pessoas com necessidades específicas, né? Isso é extremamente positivo porque ajuda nessa inclusão e integração social dos autistas, né? Inclusive hoje existem empresas que fazem essa mediação, né? Ou seja, ela aproxima as empresas que têm essas vagas dos profissionais que podem se candidatar ou que podem se habilitar numa
numa vaga nessas empresas, né? Eu particularmente eu também considero muito importante, acho que vale a pena ressaltar, a gente tem uma lei federal que garante a possibilidade de redução da carga horária de pais de pessoas autistas em até 50% da carga horária, sem a redução da remuneração, né? E muito embora seja uma legislação federal, ou seja, válida, válida para os funcionários públicos federais, por analogia, ela acaba podendo ser aplicada para os funcionários públicos estaduais e municipais, né? Isso vem consolidar uma tendência em termos de compensação social, né, para que as mães, né, em especial, possam estar junto, né, com seus filhos durante as intervenções. E essas solicitações, ela vem mediante como que é que faz para o pai quando está lá em casa e está sabendo dessa informação agora? Eu insisto, né, a gente volta lá no começo, né, quando eu falo de exercer os direitos, né? Regra geral, bastaria, né, você juntar o comprovante, né, disso e entrar com uma solicitação administrativa. Nem sempre, infelizmente, isso funciona, né? E se isso não funcionar, não tem outro jeito a não ser ajuizar uma ação competente para isso, né? Então, primeiramente fazer esse contato, né? Exatamente. Realmente levar as documentações e solicitar, né? Após essa resposta que a gente vai ver quais são os próximos trâmites aí que precisa para isso, né? Mas é uma garantia para o direito público, privado ainda a gente tem... Então, veja, isso não está na legislação, isso não está na CLT, mas é aplicada também para o funcionário de empresa privada, né? Então, os funcionários de empresas privadas também podem ajuizar uma ação competente, né, para obter esse mesmo benefício. É lógico, né, que existe uma realidade, né, vamos dizer assim, do sistema capitalista, né, que não existem garantias, né, que o empregador vai ver isso com bons olhos. Tá? Mas de qualquer maneira, o empregador também tem que tomar cuidado para não tomar medidas, vamos dizer assim, de restrição ou preconceituosas. Tá? É uma sensibilização da sociedade com relação a isso, porque a gente sabe, o pai e a mãe que está aí ouvindo, a quantidade, a demanda de situações, né, que um filho autista traz para o dia a dia, terapias, né, a gente até falou aqui dessa rede de apoio, né, então são muitos compromissos que isso engloba a vida familiar e que precisa de tempo, né? Se o pai se dedica totalmente ao trabalho, o filho provavelmente vai se prejudicar em alguma situação, né, com relação a isso. Veja, a sociedade, ela precisa mudar, né? É uma realidade, né? Hoje aí estima-se que a gente tenha no país mais de 2 milhões, né, de pessoas autistas, né, de diversas idades. E essas pessoas estão aí, né? Elas estão na escola, elas estão crescendo, elas vão entrar para o mercado de trabalho. Então, assim, a sociedade, queira ou não, né, algumas pessoas, a sociedade vai ter que entender isso e vai ter que se transformar. Isso é uma realidade, isso não tem volta, né? Não é uma questão de escolha, né? Não é uma questão de aceitar ou não. A sociedade, ela vai ter que encarar esse problema e vão ter que buscar juntos soluções. Isso a gente fala, tô falando aqui do autismo, a gente fala de modo geral, né, em todos os transtornos, todas as necessidades, porque precisa dessa sensibilização, as pessoas sair de si um pouco, né, esse egoísmo, às vezes que a gente vê muito pertinente, né, na realidade do dia a dia aí, social, as pessoas terem mais empatia pelo outro, né, se colocar no lugar do outro, imaginar o sofrimento, às vezes, que eu, com a minha atitude, posso estar evitando. Eu tô falando muito de autista, né? Porque até porque foi o tema nosso, né? Mas isso vale para qualquer outra circunstância, né?
o mundo hoje, ele não aceita mais, né? O mundo, ele não funciona mais se a gente continuar com preconceito, sem olhar para o outro, sabe? Sem ter esse movimento de empatia em todas as nossas relações. Eu vou trazer agora uma pergunta que eu recebi, né, no consultório essa semana, referente, me falaram, doutora, por acaso existe alguma lei, algum direito da mãe autista no dia a dia, recorrente assim, porque eu estava num ônibus e o filho dela estava sentado, autista, sentado já, e ela chegou para mim e falou, eu sou mãe de autista, eu tenho o direito de sentar, por favor, né, poderia me dar esse local, né, esse lugar. E ele falou pra mim, essa pessoa falou pra mim, tem direitos assim, diferente à rotina do dia a dia, porque eu desconheço e fiquei pensando, eu odeio, porque, lógico, vou dar, né, um lugar pra ela ali, mas eu fiquei pensando, existe alguma situação que garante isso? Não tem isso. Não existe, né? Não tem. Isso aí eu acho que às vezes é um abuso das pessoas, a questão do... Sabe o que acontece? É que vai, assim, né, vão se criando algumas lendas, né? Algumas lendas urbanas, né? Tipo da aposentadoria, né? Pro autista. Mas essa situação especial que você citou, não. Então fica aqui, ó, respondido, não só por mim, né, que também disse isso, mas por alguém especialista da área aí, que realmente não há nenhum direito que garante essas situações corriqueiras aí. E falando nisso, né, você é especialista da área, fala um pouquinho para nós, para a gente fazer esse encerramento aqui desse podcast, né, sobre a sua experiência, né, no direito aí do autista, como tem sido isso para você, essa experiência além de ser pai, né, como já foi falado aqui atípico, essa experiência de poder levar esse direito para as outras famílias. Sem querer ser, vamos dizer assim, ser clichê, né, mas é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que é onde a gente cresce como ser humano, é onde a gente cresce como pessoa. Né? Quando eu consigo, com o meu trabalho, garantir que uma família tenha mais condições de dar educação, condições de saúde, né, para o seu filho autista, aquilo me enche de muita alegria. Né? Eu acho que isso é muito importante e é como se eu estivesse cumprindo aí o meu propósito e a minha missão com Deus. Que maravilha! Eu acho que isso é todo profissional que trabalha, né? Nessa situação aí, sente essa recompensa, né, de poder ajudar as pessoas, que é o nosso intuito aqui, né, do Projeto Casulo Comunicação também, atuando em São Paulo, né, fala um pouquinho dessa atuação aí, da sua rede social aí para as pessoas te conhecerem também. Então, eu estou no Instagram, né, Carlos Bastos Silva, e do escritório é Bastos Silva Advogados, né, eu estou à disposição para as pessoas que quiserem procurar, não só como advogado, mas eu acho que é importante como pai, sabe, a gente trocar ideia, isso é muito gostoso, sabe, eu já recebi, né, no meu escritório algumas pessoas, né, no período de luto, né, no período de surpresa, né, e acho que eu pude acolher, sabe, e mostrar que o diagnóstico não é uma sentença, sabe? Não é isso. Só nos indica um caminho a percorrer. Exatamente. Um caminho bom que nos vai direcionar nas ações necessárias. Exatamente. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Uma honra tê-lo aqui, né? E, gente, acompanha aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca aí por embaixo para nós, que o Dr. Carlos vai responder para você. Tá? Muito obrigada. E obrigada, Dr. Carlos. Valeu, viu? Tchau, gente. Tchau.